Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Não saia daí, se ajeite, porque o programa de hoje está uma bênção, do começo ao fim. Para ficar melhor, já dá o like aí, compartilha lá para os seus amigos, para os seus parentes. Vamos alcançar mais vidas. Aqui do lado também tem um chat, tem um bate-papo para você interagir, vão participar conosco. Hoje, como eu disse, o programa está um espetáculo. Então, sem perda de tempo, nós já vamos aí para o nosso primeiro quadro. Bom, meus amigos, esse é o nosso quadro onde nós trazemos assuntos do dia a dia e aplicamos nele a nossa cosmovisão, a visão do cristianismo acerca de determinado assunto. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que aconteceu ontem, na terça-feira, que foi a morte de um dos maiores teólogos reformados que nós tivemos assim no presente século, que é o John MacArthur. Nós temos várias bíblias, livros, nós temos uma bíblia comentada por ele. Ele foi um dos grandes influenciadores até da nova leva de influenciadores dentro do cristianismo na visão mais reformada. Ele é o autor da frase: o máximo que a morte pode nos fazer é nos entregar para Deus. Ela revela uma das verdades mais profundas e consoladoras da Bíblia. Então eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre a morte, sobre a perspectiva bíblica que nós temos sobre a morte. A morte, ela não é algo natural para nós. A nós, humanos, a morte é algo que nos constrange, é algo que nos traz medo, é algo que nós sabemos que não temos controle. Como nós fomos criados para vivermos eternamente, mas como consequência do pecado, a morte entrou em nossas vidas. Nós vemos que é como se tivesse uma falha em nós quando ouvimos a palavra morte. Nós vamos ver que em Romanos 5,12 vai dizer que a morte, ela é uma realidade inegável, ela é universal, mas para nós ela não é o fim absoluto, ela é uma transição. A Bíblia vai nos ensinar que a morte física é a separação da alma e do corpo, mas ela não é a aniquilação da existência. Em Eclesiastes 12,7 vai deixar isso extremamente claro para nós. Em vez de ser um salto para o vazio, a morte se torna um portal para a presença de Deus. A frase que nós destacamos aqui hoje para falar que a morte, ela é um mensageiro que nos entrega para Deus, ela mostra para nós que ela não tem um poder final sobre a vida do cristão. Ela não rouba a alma nossa da presença do Senhor e nem pode nos separar do seu amor. Isso se baseia nas promessas de Jesus em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. O poder de Deus, ele é maior do que a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Então, nós que somos cristãos, o que seria ser entregues a Deus? Significa que nós iremos entrar em sua presença, significa que nós iremos desfrutar daquilo que nós ansiamos por toda a nossa vida. Ser entregues a Deus quer dizer que nós somos libertos do sofrimento, porque a Bíblia nos promete que na presença de Deus não haverá mais dor, nem tristeza ou choro. A morte é o fim das aflições terrenas. Comunhão plena com Cristo. Paulo, ele até expressava o desejo de partir e estar com Cristo, o que era muito melhor em Filipenses. A morte, ela nos leva a uma comunhão ininterrupta e perfeita com o Senhor Jesus. A ressurreição e a glória da vida futura. A entrega a Deus da morte é o prelúdio da nossa ressurreição e um corpo glorificado na volta de Cristo, como foi nos descrito em 1 Coríntios 15, nos versos 52 a 54. A morte, ela não detém o corpo para sempre, pois ele será transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus. E também ela é a consumação da nossa fé. A morte, ela marca a transição da fé para a visão do espelho, para a face com Deus. Então, meus irmãos, por mais que nós iremos sim passar pelo luto, pelo sofrimento, a dor da perda, a morte para nós, ela também é um sinal da esperança, porque ela vai nos lembrar que a vitória de Cristo sobre a morte, ela também se estende a nós, ela transforma o temor da morte em uma esperança gloriosa, pois aqueles que pertencem a Deus, a morte não é um ponto final, mas é um meio de entrar eternamente em sua presença. É com o Senhor, pastorzão. Muito obrigado, pastorzão Zilton. Seu quadro, como sempre, uma bênção. Essa semana, nós estamos com o Congresso das Mulheres. Iniciou ontem e vamos até domingo,
lembrando, né, que não é só para as mulheres, é para toda a igreja. E vamos colocar a agenda também para você saber os dias de culto. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente. Nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área. Tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já sabe a agenda da igreja, não tem desculpa, hein? Te aguardo aqui. Esse final de semana, sábado e domingo, nós tivemos aqui a presença do pastor Ronaldo Lanes, da Igreja Batista Ebenezer, lá de Espera Feliz, meu amigo há mais de 20 anos. Vamos conferir os takes do culto e depois uma entrevista com ele. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui finalizando, esses dias com o pastor Ronaldo, que veio lá de Espera Feliz, ter esses dias com a gente, com a presença do Senhor. Pastor, muito obrigado, primeiramente, pela sua presença, pela sua família aqui. Fala para nós um pouquinho como é que foi esses dias de conferência bíblica na presença do Senhor. Sim, com certeza. Bom, para mim é um privilégio enorme estar aqui com os irmãos, né, principalmente pelo relacionamento que eu tenho com o pastor Wallace, né, já de longas datas já, né, um homem abençoado, um homem de Deus, e que teve... Nós já temos esse contato desde a época de seminário dele. Ele fez seminário lá na igreja onde eu pastoreio e ele sempre fez diferença. Ele era diferenciado do pessoal. Então, quando eu vim a primeira vez aqui, sabe, eu voltei mais abençoado do que eu abençoei, eu creio, sabe? Eu senti que a igreja foi muito receptiva, foi uma bênção. E dessa vez não foi diferente, sabe? Foram dias maravilhosos, né? A gente começou aqui falando para casais, hoje de manhã na escola bíblica e agora à noite também. Muito embora eu falei bem pouco agora à noite, estava meio quente, comecei a suar, a voz começou a ir embora, né? Mas independente disso, a gente pode perceber, sabe, a ação do Espírito Santo e o poder de Deus aqui no meio desse povo maravilhoso. Pastor, hoje eu acredito que o senhor até percebeu o quanto o mover do Espírito Santo aqui, ele era real, a presença de Deus era real, né? E o senhor tem muitos anos de pastoreio, né? Então eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho sobre esses anos todos, que é na sua cidade natal, sim, né? E sim. alguns desafios, se o senhor quiser dar
alguma dica, alguma Sim. opção, né, para alguém que está nessa questão do ministério pastoral, ou de quem está agora, né, caminhando e descobrindo o seu ministério, o seu chamado? Vou tentar resumir aqui, né? Quando eu estava no seminário e eu estava formando, eu tinha alguns convites para poder assumir algumas igrejas. E dentre eles era a igreja da minha cidade. E a igreja que eu estava em Belo Horizonte era uma igreja que também queria que eu ficasse lá. E meu coração estava até tendente a ficar nessa igreja que eu já estava trabalhando. E a minha igreja, de onde eu vim, de origem, me chamou. E algum colega meu, lá de uma cidade chamada Barro Duro, no Piauí, falou assim, não vá para a sua cidade, porque ele foi para a cidade dele e se deu mal, ele voltou. Ele falou, o profeta não tem honra na sua terra. E eu comecei a orar ao Senhor, que eu não queria fugir da direção daquilo que Deus tinha para mim. E aí, um professor meu de grego, e ele me procurou numa tarde, um homem de Deus. Deus sabia que aquele homem era um homem que eu ouviria sem questionar. E ele me procurou e falou assim, bom homem, ele tinha essa mania de falar com a gente. Ele falou assim, olha, você está formando, vá para a Espera Feliz, submete ao Jurandir e Deus será contigo. Jurandir era o pastor, que era o pastor da igreja lá, que estava me convidando para ir assumir. E eu tomei isso como direção de Deus, resolvi atender esse convite e assumi, e durante esses 32 anos que eu pastoreio lá, eu tenho 32 anos de ministério pastoral lá nesta igreja, onde eu voltei para Jesus nela, e tenho 32 anos de casado também. E nesses 32 anos foi só conquista, só bênção, sabe? Deus me honrou em todos os aspectos, não tive nenhuma dificuldade durante esse tempo, sabe? E, né, foi só alegria, só bênção mesmo. E nesses 32 anos, teve muitos momentos difíceis, eu acredito, mas em algum momento o Senhor pensou assim, não dá mais, agora eu quero parar. Teve, com certeza. Eu acho que isso é comum na vida de muitos pastores, né? Chega um momento em que às vezes vem as lutas, se agravam em alguma circunstância, em alguma situação, que às vezes dá vontade de desistir. Chegou uma época que a igreja estava crescendo, estava multiplicando, tinha batismo todos os meses, mas eu entrei num esgotamento, num cansaço, e eu chamei um pastor amigo meu e falei assim, olha, me leva daqui porque eu vou ser auxiliar de algum outro ministério, não vou ficar aqui. Ele falou, Deus te falou? Eu falei, não, é a minha vontade. Ele falou, não, então vai orar porque o seu lugar é aqui. E eu superei aquilo, passou aquele momento de crise, sabe? Por uns 2 momentos eu tive um cansaço, sabe, um esgotamento, mas eu superei, consegui romper, né, e estamos caminhando. Agora, em relação à igreja aqui, eu acho a igreja aqui muito receptiva, a igreja é muito calorosa e a igreja é muito aberta para receber a palavra. Você, quando está ministrando, você percebe os irmãos recebendo a palavra mesmo. Quando você faz apelo, os irmãos atendem o apelo e isso é muito bom, sabe? A gente pode perceber que as pessoas estão abertas para o mover de Deus, isso é maravilhoso. Pastor, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, por o Senhor ter dado uns 100 anos atrás para o Senhor, porque nós sabemos o ministério que o Senhor carrega, né? Nós sabemos que o pastoreio, ele tem uma grande responsabilidade, mas eu sei que o Senhor é com o Senhor. Então, muito obrigada. Será um prazer receber o Senhor conosco. Nós já estamos com saudade do seu jeitinho alegre, divertido, espontâneo. Então, muito obrigada, viu? É um prazer ter o Senhor conosco, viu? Amém, por nada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês, Amém. Tá bom? Muito obrigada, Nada, viu, pastor? Pastor Ronaldo esteve conosco, foi uma honra recebê-lo aqui esses dias. Estamos quase chegando ao fim. Não esqueça aí de dar o like e nem de compartilhar, ainda dá tempo. Temos mais um quadro aqui agora muito edificante, é o quadro da Adra, vamos conferir. Olá, meus irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma série de estudos, os Encontros de Jesus. E hoje eu gostaria de falar de um encontro de Jesus, particularmente um dos meus favoritos ali do Novo Testamento. E ele é tão importante e tão rico de detalhes que ele se encontra ali nos 4 sinóticos, né? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas hoje nós vamos ler apenas o texto de Lucas 5, do 1 ao 11, que é conhecido ali como a pesca maravilhosa de Simão, ou a chamada ali de Simão, né, para que ele seguisse Jesus. Vamos ver o que a Bíblia fala e o que esse encontro de Jesus com este homem fez na vida desse discípulo. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes.
entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas. Doravante será pescador de homens. Ou em outras traduções, de agora em diante será pescador de homens. E arrastando eles aos barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quero trazer aqui algumas lições para você sobre esse texto. Diversas são as aplicações, mas hoje nós vamos, pelo tempo, ficar apenas em 3 aplicações. Nós sabemos aqui que Simão, ele era um pescador profissional. E é muito estranho que ele não tenha pescado nada, principalmente ali naqueles rios, naqueles mares que eles ficavam, porque eles davam produtividade de peixes. Então, nós entendemos que eles estavam ali lavando as suas redes, frustrados, tristes, talvez cansados, né, do esforço da pesca ter sido em vão. Mas Jesus, a palavra fala que ele notou que eles estavam ali lavando as suas redes, lavando ali, preparando para o próximo dia. E eu ouso dizer que Jesus gosta muito de pessoas desse jeito, que apesar de não terem visto os peixes, continuam e não param, não desistem, continuam lavando suas redes. E por causa disso, Jesus se apodera ali do barco de Simão, ele pede licença e ele prega o evangelho, né? Ele usa o barco de Simão, ele sobe ali na proa do barco e continua pregando ao povo que estava ali. E Simão prontamente, né, mesmo frustrado, entristecido ali com a sua pesca, empresta o barco a Jesus. Isso daqui nos traz uma segunda lição, que o evangelho é a prioridade, o ensino é a prioridade. O milagre ele vai vir, mas ele não é aquilo pelo qual Jesus nos pede para viver. Ele pede que nós emprestemos nossos barcos, emprestemos nossos ministérios, nossas profissões, para que o evangelho seja conhecido e não os milagres que ele fez na nossa vida. Então, antes do milagre, sempre o evangelho. E por fim, qual foi o maior impacto que teve na vida de Simão no encontro dele com Jesus? Qual foi o maior impacto? Nós podemos perceber que ele era um pescador de peixes, mas a partir do momento que ele percebeu aquela pesca milagrosa, aquele tanto de peixes que aconteceu ali deles conseguirem pescar, ele vai até Jesus, fala: meu Deus, Jesus, se afasta de mim, eu sou um homem pecador, né? O Senhor não precisa de estar perto de mim. E reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo o seu estado de pecador, Jesus dá para ele uma chamada, um propósito de vida maior. E a palavra fala que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Então, quando nós conhecemos Jesus, seja pelo anúncio do evangelho, às vezes por um milagre que ele fez nas nossas vidas, e nós devolvemos, deixando tudo da nossa vida para seguir Jesus como gratidão, porque reconhecemos que somos pecadores, Jesus ele vai dar para nós um propósito de vida maior, que é pescar homens. Simão não estaria mais pescando peixes, mas ele seria um pescador de homens. Mas esse tipo de privilégio só vai encontrar quem devolve a Jesus os milagres que ele fez com a sua vida, deixando tudo e o seguindo. Então, se você encontrou Jesus por aí, às vezes Jesus curou você, curou alguém que você ama, fez algo pelo qual você orou e desejou muito, devolva a sua vida para ele. Devolva para o evangelho a sua vida, porque eu tenho certeza que vai ter um propósito maior por trás. E você não vai conhecer só Jesus, o dono do mar, o dono dos peixes, mas você vai conhecer o Jesus que também pesca gente. Então, esse é o impacto de se encontrar
como pescador de gente. Você ganha um propósito de vida muito maior. E de pescador de peixes, você vai virar um pescador de homens. Então é isso, espero que essa palavra tenha falado com você, assim como ela fala muito ao meu coração, e que ela te abençoe no decorrer dessa semana. Até mais. Estamos quase chegando ao fim. Agora é o momento da palavra. A mensagem de hoje está muito especial. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pessoal, eu quero compartilhar uma palavra com você, que está no livro de Gênesis, capítulo 21, diz assim: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Isaque circuncidou a seu filho, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivos para sorrir. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem diria que que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. No dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, ela disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Isso pareceu muito penoso, aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Meus irmãos, é quase impossível nós falarmos de Abraão e não associar a palavra promessa. É quase impossível. Se você ler Gênesis capítulo 12, Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos, e Deus vai aparecer para ele, lhe fazendo 7 promessas. E dentre essas 7, uma delas seria que o seu filho, através desse filho, todas as famílias da terra seriam benditas por causa desse filho. Essa promessa aqui já apontava para Jesus. Mas o problema dessa promessa é que Abraão, além de ser velho, a sua mulher, Sara, ela era estéril. Então a promessa que Deus fez fugiu do campo da lógica, mas mesmo assim, Abraão creu, Abraão prosseguiu, ele saiu da sua terra e foi para o lugar que Deus havia prometido. Quando nós lemos Gênesis capítulo 16, entre o capítulo 12 ao 16, há 10 anos de diferença. Abraão agora já está com 75 anos e Sara com 75, tá? E ali a Bíblia diz que Sara vai falar para Abraão: Deus tem me impedido de dar filhos. Vamos pegar a minha serva Agar para que você deite com ela. E fazendo assim, eu serei recompensada ou terei a minha vida edificada sobre ela. Por que Sara está dizendo isso? Porque uma mulher que não gerasse filho na cultura dela não era considerada parte da família e era até considerada uma mulher desprezada por Deus. Então ela está pegando uma cultura da época, porque dentro do código de Hammurabi, que era o código de ética que eles seguiam naquela época, uma mulher estéril poderia pegar sua serva e dar para o seu marido, para ele ser filho, e o filho dela seria considerado da Sara. Qual foi um dos erros de Sara? É achar que a promessa que Deus tinha para Abraão excluía ela. Não, a promessa de um filho não era só para Abraão, Sara estava inclusa. Deus é Deus da família. Deus é Deus que quando libera a promessa para um dos cônjuges, a promessa agora vai abranger todos. E aqui eu já quero te lembrar, a promessa vai atingir você, vai atingir o teu cônjuge, vai atingir os teus filhos, toda a sua casa, toda a sua família está incluída nos planos, nas promessas que Deus fez. Você não precisa dar jeitinho, você não precisa fazer das suas maneiras para que o milagre aconteça. Só que agora Agar vai engravidar e vai vir Ismael.
tá? Até aí tudo bem. Quando nós chegamos no capítulo 21 que eu li, já se passaram agora 25 anos. Então, se Abraão tinha 75 no capítulo 12, no capítulo 21, ele já se passaram 25 anos, ele está com 100 anos. Abraão está mais velho, o seu corpo mais amortecido, e Sara, que já era estéril, a madre dela já está fechada. Mas olha como que começa o texto. Visitou o Senhor a Sara e lhe cumpriu o que lhe havia prometido. A palavra visitar aqui significa olhar, agir, intervir. A palavra visitar significa mudança de destino. A palavra visitar significa chegou o tempo certo. A palavra visitar significa realizar o improvável. 25 anos se passaram, Abraão já está mais velho e Sara estéril, mas quando chega a visita de Deus, a madre se abre. Quando chega a visita de Deus, o velho se torna pai. Quando chega a visita de Deus, o impossível acontece. O que eu quero te lembrar aqui nessa mensagem para você não esmorecer? Talvez você está falando, pastor, Deus me fez uma promessa há 5, a 10, 15, 20 anos atrás. Eu estou mais velho, eu olho para a minha volta, parece que não vai acontecer. Uma visita de Deus vai mudar. Uma visita de Deus vai mudar essa situação. Uma visita de Deus, a enfermidade vai embora. Uma visita de Deus, a porta se abre. Uma visita de Deus, Ele muda a tua história, Ele muda o seu destino. Eu só quero te lembrar algo. Se uma visita de Deus faz tudo isso, uma visita. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus não é visita em nós. O que é uma visita? É alguém que chega e vai embora. Deus não é visita, nós somos morada de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, agora nós somos morada do Altíssimo, Deus habita em nós. Se uma visita de Deus faz tudo isso, imagina quando nós somos morada. Então recebe essa palavra aí, não esmoreça a tua fé. Não desanime no seu coração, porque vai chegar o tempo certo, vai chegar a hora que o Senhor vai cumprir aquilo que lhe havia prometido. Mas algo vai acontecer aqui no texto. Quando Isaac nasce, ele já está com 3 anos, eles estavam fazendo a festa do desmame. O que é o desmame? Você sabe, a criança, ela depois dos 3 anos, ela não vai mais se alimentar no seio da mãe. É uma mudança de alimentação e um símbolo de crescimento. E eles tinham o hábito de fazer uma festa quando acontecia o desmame. Mas justamente nesse dia, na grande festa, eles celebrando o milagre, Ismael, lembra do Ismael, o filho da carne? O filho que não era para ter vindo? A Bíblia diz que ele estava caçoando de Isaac. Vamos fazer um paralelo. A carne zombando da promessa. Aquilo que é do homem zombando daquilo que vem de Deus. Então eu quero te dar um segundo ensinamento aqui. Cuidado, hein? Cuidado para que a carne não zombe do espírito. Cuidado para que a incredulidade não zombe da tua fé. Porque nós estamos vivendo um momento assim tão caótico que nós somos tentados a deixar a carne falar mais alto. Nós somos tentados a deixar a incredulidade falar mais alto que a fé. Não permita que o Ismael zombe de Isaac. Não permita que a incredulidade queira falar mais alto que a fé. Justamente naquela festa, aí Sara, ao observar aquilo, ela chama Abraão e diz: Abraão, manda essa mulher embora com teu filho. Ela não pode ficar zoando da promessa, ela não pode fazer isso. Só que isso pareceu penoso aos olhos de Abraão. Por quê? O menino tem 17 anos, já tem 17 anos que Abraão vive com ele. E outra, é filho. Pode ser feito da maneira errada, mas é filho, tem um sentimento, já tem uma história. Só te lembrando que tudo isso aconteceu no meio de uma festa. Quando Abraão fica triste, Deus diz para ele: Abraão, escuta a tua serva, escuta a tua esposa, manda o menino embora, porque a promessa que eu tenho para você é sobre Isaac. Não temas fazer isso, porque eu estou no controle. Sabe o que aconteceu? E a gente ora aqui. Deus teve que estragar a festa de Abraão.
Deus teve que pegar aquele momento tão festivo, tão maravilhoso, que era uma festa do desmame. Deus permitiu, no meio daquela situação, discussão, zombaria, tristeza, despedida. Deus acabou com a festa. Para quê? Para que a promessa permanecesse. Então eu te lembro, e a gente ora, muitas vezes Deus vai ter que parar a nossa festa. Muitas vezes Deus vai ter que parar algumas coisas das nossas vidas, a gente não vai entender, a gente vai ouvir coisas que não gostaria de ouvir, a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente não queria abrir, porque a gente ama o Ismael, mas se Deus não interrompe a festa, a carne continuaria zombando do Espírito. Aquilo que é do homem continuaria prevalecendo sobre aquilo que vem de Deus. Você teve a sua festa interrompida? Deus mudou algumas coisas na sua vida, Deus mudou alguns planos, justamente quando você estava numa festa, justamente quando tudo parecia bem, Deus atrapalhou sua festa. Descanse, a festa acabou, mas a promessa permaneceu. A festa foi interrompida, mas a promessa ainda está de pé. O Isaac vai ficar, aquilo que Deus liberou para você vai ficar. Então é necessário Deus interromper algumas festas, para que a carne vá embora, para que o Ismael vá embora e aquilo que é do céu permaneça. Deus sabe o que faz. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como Abraão e Sara, nós estamos num momento de festa, num momento festivo, contemplando parte do milagre que o Senhor nos deu. Mas a gente, sem entender, a gente vê a nossa festa sendo interrompida. Às vezes a carne quer zombar das coisas do Espírito, aquilo que é do homem quer prevalecer sobre aquilo que o Senhor nos deu. A gente ouve o que não quer, a gente abre mão de coisas que não gostaria de abrir, mas no final a gente entende que o Senhor teve que parar a nossa festa. A festa tem que ser interrompida para que a promessa permaneça. Senhor, nós não entendemos, mas a gente crê na Tua soberania. Eu quero entregar essa família que está ouvindo essa palavra, esse homem, essa mulher. Eu não sei o que de fato aconteceu, eu não sei o que eles estão perdendo, mas que eles possam confiar em Ti, que eles possam crer que o Senhor está cuidando de tudo. E mesmo sem entender, interrompa as nossas festas que não Te agradam, ó Deus. Interrompa aquilo que na nossa vida, por mais que pareça festivo, não está agradando o Senhor, porque nós queremos andar de acordo com a Tua promessa. Eu abençoo esse homem, essa mulher, cura essa enfermidade, abre essa porta de emprego. Senhor, aquele que está afastado, que possa se reconciliar, mas eu profetizo toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente encerra o nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Não esqueça de dar o like nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, adeus.